Olá, saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Deus é maravilhoso. Estamos aqui para mais um estudo bíblico da Palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar o fruto do Espírito ou eu crucificado. Fruto do Espírito ou eu crucificado. Essa é a quinta lição que nós vamos estudar hoje. Que Deus possa iluminar nossas mentes, nossas palavras, para que nós tenhamos mais entendimento, da palavra de Deus. Que o Espírito Santo possa nos iluminar nesse estudo, onde vamos aprender algo maravilhoso da palavra do Senhor. Então, nós temos hoje como o tema fruto do Espírito ou eu crucificado. Vamos usar hoje o texto áureo que se encontra em Romanos capítulo 15 e o versículo 13, que diz assim a palavra de Deus: Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Glória a Deus. Veja que maravilhoso, O Deus de esperança, vos encha de todo gozo, de toda paz, de todo prazer, de toda alegria, de tudo de bom. É o que o Deus poderoso, Ele nos enche de tudo isso, de alegria, de paz, de gozo. É maravilhoso, porque em Gálatas 5:22, lá diz assim, que mais o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Louvado seja Deus. O Espírito Santo, ele veio para nos dar todas essas coisas, para que nós possamos estar com a esperança em Cristo Jesus, através da nossa mansidão, através do nosso amor, através da nossa fidelidade a Cristo. O Espírito Santo nos proporciona tudo isso em nossas vidas. Vamos para a verdade prática. O fruto do Espírito é um dos temas mais vibrantes da ética cristã, pois mostra para o mundo o que o Espírito Santo colocou dentro de cada um de nós. Veja que maravilhoso, Os temas mais vibrantes da ética cristã, pois mostra para o mundo o que o Espírito Santo colocou dentro de cada um de nós. Então, o cristão deve ter ética, O cristão deve ser educado, o cristão deve ter amor, o cristão deve ter mansidão, porque é o Espírito Santo quem coloca dentro de nós, cada um de nós, Louvado seja Deus. Então, nós vamos aqui para a verdade prática, que está em Gálatas, no capítulo 5, e o versículo 16 a 26. Diz assim a palavra de Deus: Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se em um outro, para que não façais que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos
vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Glória a Deus. Este é o nosso leitura bíblica, Gálatas 5, 16 e 26. Glória a Jesus. Vamos para a nossa introdução, do nosso estudo de hoje. O fruto do Espírito é o resultado de uma vida cristã abundante e manifesta. Dá no relacionamento entre os irmãos e irmãs da igreja e no lar, na convivência com os descrentes no trabalho e na sociedade. Por isso devemos entender o conflito entre a carne e o Espírito e a função do fruto do Espírito. Glória a Deus. Veja, irmãos, que é uma constante briga entre a carne e o Espírito. Quando você alimenta a sua carne, com essas coisas do mundo, com essas coisas que o mundo oferece, que são bebidas, drogas, vícios, tudo isso que lhe tira da presença de Deus. Quando nós deixamos forte esse lado, nós estamos fortalecendo a nossa carne. Quando nós deixamos essas coisas de lado, inveja, brigas, vícios, drogas, todas essas coisas, e deixamos de lado, nós se fortalecemos no Espírito Santo de Deus. Então é uma guerra constante, carne contra espírito, trevas contra luz. Então o Espírito Santo maravilhoso, ele tem esse propósito, de nos fortalecer espiritualmente. Louvado seja Deus, graças ao Senhor. Por isso, louvado seja o nome de Jesus. Então, o primeiro ponto, o fruto do Espírito Santo na vida do crente. Como o fruto do Espírito Santo nasce na vida do crente, cresce na vida do crente. Como ele age, como ele interage no dia a dia do crente, no seu trabalho, no seu dia a dia, com seus amigos, aonde ele estiver. Como é que o Espírito Santo interage na vida do crente? Então, vamos ver aqui nesse primeiro ponto. O crente em Jesus é alguém que vive sob os domínios do Espírito. Ele é liberto da lei e dos rudimentos deste mundo. Mas isso não significa uma vida passiva. O fruto do Espírito é a expressão do Espírito na vida do crente. Definição: Jesus nos salva e nos dá o Espírito Santo. Nos renova e coloca em nós o desejo de fazer o que é bom e agradável a Deus. Veja, tudo que você faz de bom, tudo que você faz de agradável aos olhos dos homens, também agrada a Deus. Quando você é amoroso, quando você tem prazer em ajudar alguém, quando você dá a mão para alguém, quando você faz muitas coisas que o Espírito Santo te impulsiona a fazer, que se chama fazer o bem, Deus também se agrada de você. Louvado seja o nome de Jesus. O fruto do Espírito é o resultado natural de um processo de amadurecimento e consequência de um processo natural de crescimento espiritual. Ele surge gradativamente dentro de nós, como resultado da regeneração do Espírito Santo, de forma instantânea e também gradativa, por meio do crescimento na graça de nosso Senhor Jesus Cristo, como acontece com a santificação. O apóstolo apresenta 9 modalidades do fruto. 9 modalidades do fruto. Então vamos aqui. O fruto
no singular. Alguns expositores estranham o fato de Paulo contrapor as obras da carne com o fruto do Espírito. No singular, quando era de se esperar frutos, o missionário Eurico Bernstein explica esse singular, ilustrando-se esse fruto como um laranja e seus gomos. O fruto que aparece logo em seguida é o amor, caridade. Na versão Almeida Corrigida, 1969, diz o missionário, as 8 virtudes seguintes são os reflexos do amor: gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Donald Green chama o fruto do Espírito de 9 modalidades do fruto. A forma singular sugere que nela se produz a unidade de caráter de Cristo. As 9 graças mencionadas, todas elas em contraste com as confusões das obras da carne. Veja, quando a carne está forte, ela tem uma confusão. Por quê? Porque ela se distancia do Espírito Santo, se distancia da palavra de Deus, ela se distancia daquilo que é agradável aos olhos do Senhor. Então nós sabemos que o caráter de Cristo é diferente. O caráter de Cristo é para nos santificar, é para nós vermos em Cristo, para quem vê o que Cristo passou, o que Cristo viveu, e mesmo assim ainda teve compaixão, teve amor, teve caridade, teve paz, teve todas essas coisas, para quem olhar em nós também veja essas coisas que Cristo fez, que nós sejamos imitadores, que nós temos os mesmos caráter que Cristo teve. Essa é a verdadeira postura do cristão, né? Louvado seja o nome de Jesus. Andar no Espírito. Ser guiado pelo Espírito significa, na linguagem paulina, vitória sobre os desejos e impulsos carnais. Veja, andar no Espírito, né? Ser guiado pelo Espírito, significa vitória. Por quê? Porque quando você é guiado pelo Espírito Santo, você se desvia do mal. Ou seja, todo o tempo que você andar em novidade de vida, você vai andar com o seu Espírito Santo lado a lado, te mostrando, te revelando, dizendo a você qual o melhor lugar para você ir, para você andar, para você falar. O Espírito Santo é quem faz essas coisas em nossas vidas. Então, a vitória é garantida. Por quê? Porque nós estamos confiando, acreditando, depositando todas as nossas forças no Espírito Santo, que nos guia, que nos controla, que nos dá mansidão, que nos abre os olhos, que nos deixa uma pessoa com o caráter de Cristo. Louvado seja Deus por isso. Andar no Espírito é uma expressão que indica viver corretamente em humildade, submissão e santidade. O apóstolo Paulo usa termos similares para se referir a esse estilo de vida dos crentes. Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Andar e agradar a Deus. 1 Tessalonicenses 4:1. Andai em amor, andai como filhos da luz, né? Andai nele. Efésios 5:8, né? Eclesiastes 2:6. O apóstolo Pedro nos ensina: andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Então, 1 Pedro capítulo 1 e versículo 17, né? Vamos ver aqui o que Pedro diz na sua palavra, né? Aqui em 1 Pedro, no capítulo 1 e o versículo 17. Pedro diz assim, ó:
E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Ou seja, andai em temor cada um de nós. Durante o quê? A nossa peregrinação, durante a nossa vida aqui na terra. A partir do momento que nós aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, passamos a fazer uma peregrinação por essa terra, por essa vida. E os olhos do Senhor estão em nós, para que nós andemos em novidades de vida, todo o tempo que nós existimos nessa terra. Nós temos que andar em novidade de vida, peregrinos, com Cristo Jesus, fazendo a sua vontade. É o que o apóstolo Pedro está dizendo. Caráter, cada um ande peregrinamente no Senhor. O apóstolo Pedro frisou, né? Louvado seja Deus. Vamos para o segundo ponto, né? Esse estudo hoje é pequeno, só tem 2 pontos e nós vamos já terminar. Mas vamos aqui dar continuidade ao nosso estudo maravilhoso. Louvado seja Deus. Segundo ponto. Diferença e relação entre o fruto e os dons do Espírito. Veja, diferença e relação entre o fruto e os dons do Espírito. Veja que há uma diferença, né, nessas relações entre o fruto e os dons do Espírito. Vamos ver aqui o que fala, né, o nosso texto. Os dons espirituais e o fruto do Espírito têm a sua origem numa mesma fonte e ambos glorificam a Cristo, mas se trata de coisas distintas. O amor, por exemplo, não é um dom. Diferença. O que há em comum entre essas duas fases abençoadas da nossa redenção? É a fonte de origem. A primeira é a maior modalidade do fruto do Espírito e o amor, as demais modalidades. São reflexos do amor. O apóstolo Paulo usa o amor como representante do fruto do Espírito, ao comparar o fruto com os dons do Espírito. O amor superior aos dons é o caminho ainda mais excelente. 1 Coríntios 12, 31. Por essa razão, o amor encabeça essa lista. E em outras passagens, prevalece a supremacia do amor. Paulo afirma ainda que os dons sem o amor não são nada. O apóstolo Paulo nos afirma. E são passageiros. Mas o amor é eterno. Louvado seja Deus. Então, quando nós amamos a Cristo, é para sempre, é por toda a eternidade. Basta nós darmos lugar, acreditar, confiar, ter esperança no Senhor. E essa certeza vai se colocar em nossas vidas. Os dons na igreja. Convém relembrar que os dons são importantes. Isso não significa que devemos desprezá-los. E a vontade de Deus que os irmãos e as irmãs não ignorem os dons espirituais. 1 Coríntios 12, 1. Que busquemos os melhores e não desprezeis as profecias. Os dons são comparados a um andaime numa construção. A igreja a um edifício. Não é possível uma construção prosseguir sem andaime, mas uma vez concluída a obra, o andaime é dispensado no céu. Não haverá necessidade dos dons, mas eles são uma necessidade imperiosa na vida da igreja hoje, pois ela precisa do poder do alto para combater o reino espiritual das trevas. Efésios 6, de 10 a 12. Segundo o Apocalipse 21 e 22, no mundo vindouro não há necessidade desses recursos do Espírito.
Louvado seja Deus, porque a glória, a presença de Deus vai substituir todas essas coisas. Lá vamos ter tudo. Louvado seja o nome de Jesus. O terceiro ponto, o Espírito se opõe à carne. Será que o Espírito se opõe à carne? Será que quando estamos fracos, fracos, o Espírito Santo se opõe à carne? É o que vamos ver aqui no decorrer do nosso estudo. O que levou o apóstolo ao assunto foi o contexto das igrejas da galáxia, o abuso de liberdade cristã, ou antinomia de um lado e o legalismo de outro, estavam dando ocasião à carne, levando à falta de amor e à desunião. O legalismo. Há um acentuado contraste entre estar na carne e andar no Espírito. O apóstolo mostra que para ser legalista vive de acordo com a lei. Depende da carne. Mas para viver no Espírito depende da graça de Deus. O sistema legalista que os opositores de Paulo, os judaizantes, ensinavam nas igrejas da galáxia, o egocêntrico motivado pela carne, e gera competição espiritual que resulta em desavença. Louvado seja Deus. A carne e o espírito. A palavra grega carne tem muitos significados na Bíblia, principalmente nos escritos paulinos. Pode significar fraqueza física. O ser humano, o pecado, os desejos pecaminosos, o contexto determina o significado dela, no contexto das obras da carne. Significa o conjunto de impulsos pecaminosos que dominam o ser humano. Da mesma maneira, a palavra grega pneuma, espírito, que se aplica ao Espírito Santo, ao espírito humano, aos anjos e aos espíritos imundos. E é só prestar atenção ao contexto para saber a que espírito escritor sagrado está se referindo. A oposição do espírito contra a carne na vida cristã mostra que os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. É isso que acontece conosco diariamente, a morte do eu. Veja, quando nós deixamos essas coisas do mundo que antes fazíamos, nós estamos crucificando a carne. Nós estamos matando a carne e fortalecendo o espírito. Nós estamos na esperança de Cristo. Louvado seja Deus. Então, o cristão tem, quando por necessidade de cada dia matar um pecado, cada dia morrer para um pecado, cada dia fazer uma mortalidade na sua carne. Para quê? Para que o Espírito venha se fortalecer, venha se encher, venha te dar poder, venha te dar força para você vencer o mal, para você ir à frente e receber e cantar o hino da vitória. É maravilhoso. Então o Espírito Santo nos faz essas coisas. Nós temos que deixar ele entrar para nos fortalecer, para que nós possamos matar a carne. Glória a Jesus. Os vícios. O apóstolo apresenta uma lista com 15 vícios que ele chama de obras da carne. Outras listas aparecem em outras epístolas paulinas. Paulo não pretende ser exaustivo. Essas listas são representativas em Gálatas, pois eles acrescentam e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Podemos classificar esses vícios em 3 categorias: sexo ilícito, prostituição, impureza e lascívia. Pecados de ordem religiosa, idolatria e feitiçaria.
pecados de ordem social, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicídios, bebedices e glutonaria. Veja, irmãos, a Bíblia nos mostra, né? A Bíblia nos declara que nós temos que fugir dessas coisas. E também ela nos mostra e nos classifica que nós temos que conhecer esses vícios para que nós possamos fugir dele, estar longe, não praticar em nossa vida, em nosso caminho com Cristo, para que nós possamos fortalecer o Espírito Santo que foi dado por Deus e está dentro de nós. Louvado seja o nome de Jesus. Então vamos aqui para a nossa conclusão, né, desse estudo bíblico de hoje. Cabe a cada crente fazer uma análise introspectiva para verificar se suas inclinações são carnais ou espirituais. Veja, o crente tem que se examinar. Quando o crente está fraco, o crente tem que correr para o chão, dobrar o seu joelho e falar com o Senhor. Mostrar para o Senhor porque está ali de joelhos orando, pedindo, né, a misericórdia de Deus. Né? O crente tem que fazer isso, né? Porque as inclinações carnais ou espirituais. Salomão disse que o homem é aquilo que imagina a sua alma. Então, às vezes, nós imaginamos coisas que não devemos. Às vezes, pensamos coisas que nós não podemos fazer. Pensamos coisas que não acreditamos e vem na nossa mente. Por quê? Porque nós somos carnais, porque o homem imagina coisas que ele não pode fazer. E se ele deixar essas coisas entrar na sua mente, na sua vida, ele acaba caindo, né? Acaba se enfraquecendo. E então a nossa carne prevalece. E o espírito fica fraco. Devemos vigiar nessas coisas, meus irmãos. O apóstolo Paulo nos falou muito bem, nos abriu os olhos, né? Louvado seja Deus. Jesus disse que o homem fala aquilo do que o seu coração está cheio. Veja, se nós estamos numa vida de graça, de paz, de amor, de alegria no Espírito Santo, o nosso coração vai estar cheio de Deus. Mas se nós estamos numa vida de desamor, de pelejas, de brigas, de invejas, de caminhos errados, de vícios, o nosso coração não está cheio de amor, não está cheio de Cristo. Nossos corações estão cheios de carne, carnais, impuros, impróprios, tanto para o homem como para Deus. O homem, quando está com seu coração cheio dessas coisas, até para o outro homem, ele é pedra de tropeço. Pedra de tropeço. Então ele não tem o amor de Deus dentro dele. Que nós vigiemos. Louvado seja o nome de Jesus. O pensamento de cada ser humano norteia seu comportamento. Se a mente é carnal, seu comportamento é carnal, que resulta em morte. Se a mente é espiritual, seu comportamento é espiritual, que resulta em vida e paz. Veja, se você está com o pensamento em Deus, em Cristo Jesus, se a sua mente está focada no Senhor, você não tem tempo para estar fazendo outras coisas, né, que desagrada a Deus, né? Como ele disse aqui, a mente espiritual, seu comportamento espiritual que resulta em vida e paz. Então, se você está com uma mente carnal, o seu comportamento é carnal. As coisas que você vai fazer é aquelas coisas que desagrada a Deus, que faz com que Deus fique triste, faz com que Deus fique desapontado pela sua pessoa. Então, como diz aquele versículo, a boca fala que o coração está cheio. Se o seu coração está cheio de palavras feias, de caminhos errados, de vícios, de prostituição, de coisas que desagradam aos olhos de Deus, se você anda só nesses caminhos, é o que você vai falar. É o que a sua boca vai falar, é o que o seu coração está cheio. Às vezes nós vemos crianças, adolescentes, né, falando palavrões, xingando, brigando,
brigando por tudo. Uma coisa horrível de se ver. Por que está naquela situação? Porque os pais em casa vivem com o coração cheio de coisas erradas, de idolatria, de vícios, de coisas que não agradam a Deus. E os seus filhos, vendo aquilo, se enchem também os seus corações dessas coisas. Mas aqueles filhos que na casa do seu pai, da sua mãe, é amor, é paz, é alegria, tem palavras bonitas, da casa para a igreja, de igreja para casa, o coração dele não vai se encher de outras coisas. Não vai estar cheio daquilo que ele não escuta, daquilo que ele não ouve, daquilo que ele não presencia, daquilo que ele não vê. Então o apóstolo Paulo frisou muito bem, né? Nós devemos estar cheios do Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque o Deus que morreu crucificado lá na cruz por mim e por você é maravilhoso. Tem todo o poder nos céus e na terra para nos dar a nossa vitória em um nome santo do Senhor Jesus. Deus é maravilhoso. Que Deus em Cristo vos abençoe. E se você gostou desse estudo, deixe seu like, né? Se inscreva no meu canal, ative o sininho para você receber notificações, né? O YouTube, quando eu postar um vídeo, ele notificar você para que você possa assistir, né? Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê uma semana de paz, de alegria, com prazer no Espírito Santo, que Ele possa nos fortalecer em um nome santo do Senhor Jesus. Deus abençoe e até o próximo estudo em nome do Senhor.